Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, e assim essa palavra possa entrar no nosso coraçãozinho, transformar as nossas vidas e nos torná-lo cada vez mais santos aos olhos de Deus. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui presentes e você que está nos acompanhando em casa, nós estamos mais uma vez meditando um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, já há vários dias. É interessante a gente notar, essa carta é o escrito mais antigo do Novo Testamento, já sabemos isso, já aprendemos, é o escrito mais antigo, foi escrito lá pelos anos 50, 10 anos antes do primeiro evangelista, que é São Marcos, depois veio Mateus e Lucas e por último São João. E o que a comunidade estava vivendo? Primeiro, São Paulo elogia o entusiasmo, a fé, a capacidade que eles têm, a harmonia, a fraternidade, esse fogo, esse ardor por Jesus, ardor pelo Evangelho. Mas estava acontecendo alguma coisa ali nesse contexto. Eles esperavam a vinda imediata de Jesus. Já se passaram 20 anos da morte de Jesus. Então eles estavam esperando a vinda iminente de Jesus. E aí estavam até se preparando para isso. Mais tarde eles vão entender que essa vinda de Jesus tem um dia, a hora que só depende de Deus. Mas essa comunidade estava vivendo, portanto, aquele entusiasmo que eles estavam fazendo acontecer para a chegada de Jesus. E olha que interessante, isso é muito importante. É claro, a carta tem valores e explicações e catequese maravilhosos, mas o importante é que essa carta é atual e é para nós. Oxalá também nós todos os dias, oxalá eu e você todos os dias pudéssemos ler essa carta e ter esse espírito dessa comunidade para dizer assim: puxa, Jesus a qualquer momento vai voltar, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que preparar a minha vida afetiva, moral, espiritual. Eu tenho que ficar atento para que, como disse a primeira leitura, São Paulo alertou, pode ser que chegue como um ladrão e quando chega, aí me encontre despreparado. E eu quero um dia, esse encontro com Jesus, receber esse convite: vinde benditos do meu Pai, porque estava com fome, sede, enfim, e você cuidou de mim, e você esteve comigo, você foi meu o tempo inteiro. Então, oxalá, essa carta, esse espírito dos Tessalonicenses, seja também o nosso espírito para o dia de hoje, possamos sempre estar atentos, para que Jesus, quando vier, não nos encontre desprevenidos, despreparados. Amém? Agora a leitura do Evangelho de hoje, interessante. Jesus está na sua região, ele vai em Cafarnaum, ele entra. Ontem a gente viu que ele se levantou para proclamar uma leitura
Deram-lhe o profeta Isaías, ele proclamou o seu projeto de vida, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fez a leitura do seu projeto, ele disse assim, o porquê eu vim para isso. Depois disso, ele se senta, as pessoas questionam, criticam, enfim, tem ciúme dele. E aí nessa região, ele entra numa sinagoga em Cafarnaum, e tinha um homem lá, tinha um homem dentro que participava da sinagoga. Olha, interessante, ele estava lá, só que ele estava possuído por um espírito impuro, mas ele estava lá, frequentava a sinagoga. Mas até então, olha que interessante, até então nada havia acontecido com ele. Esse espírito impuro que estava nesse homem, que esse homem participava da sinagoga, estava lá quietinho, possuído. Mas quando chega Jesus, e a palavra hoje falava assim, que Jesus falava com autoridade. Jesus falava com autoridade. Quando Jesus começou a falar com autoridade, aquele espírito impuro começou a ficar incomodado, porque o pecado estava possuindo aquele homem, estava deixando o seu coração impuro. E uma das bem-aventuranças que a gente recorda é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pessoa de coração impuro é maliciosa, engana, mente, é falsa, enfim, porque o pecado deixa o coração impuro. E aí, esse homem, vendo diante da autoridade de Jesus, dessa autoridade forte de Jesus, só tinha dois caminhos: ou ele fugia da presença de Jesus, ou ele ia tentar enfrentar Jesus. E ele tentou enfrentar Jesus. Que quer de nós? Sabemos quem você é. Tu és o santo. Quis revelar a identidade de Jesus. E Jesus, cala-te. Cala-te. E aí o que acontece? O Espírito derruba esse homem e sai. Derruba esse homem e sai. Olha que interessante, minha gente. Olha que interessante esse detalhe. O Espírito derruba esse homem. Você acha que o pecado ele sai de graça de nossas vidas? Não. O pecado nos derruba. O pecado nos leva no chão. O pecado tem essa força de nos destruir, de nos derrubar, de nos fazer cair. Então ninguém sai ileso do pecado. Sai machucado, sai ferido, perde a sua identidade, perde a sua pureza. O pecado nos derruba, porque ele é impiedoso. Enquanto somos coniventes com ele, enquanto lhe agradamos, o pecado nos deixa em pé, porque interessa para ele. Mas diante da autoridade de Jesus, diante dessa força que tem Jesus, é por isso que Jesus sempre disse: nada que há oculto que não venha se mostrar, nada de sujeira que um dia não venha passar na luz. Por isso que Jesus sempre insiste que pecar contra o Espírito Santo é o pior pecado, é imperdoável. Por quê? Porque quando a gente tem diante de nós a luz e vemos a sujeira, temos dois caminhos: ou a gente limpa com a força da fé, ou a gente apaga a luz e volta para o pecado. E o pecado, quando tenta nos deixar, quando a gente se converte, quando a gente é de Deus, quando a gente faz esse caminho e renuncia ao pecado, te prepara. Se prepara, porque ele vai querer te machucar, vai querer te ferir, vai querer te derrubar, porque ele não deixa de graça a tua conversão. E você fica caído, estendido, desfigurado. Mas se você crê na graça, se você crê em Jesus, se você busca o Senhor, se você é de Deus e tem a sua vida de oração, e se você se esforça cada dia para ser de Deus, para lutar contra essas forças do mal, essas impurezas que nos rodeiam, que nos bombardeiam, fazendo com que a gente aceite tudo como se fosse normal e nada é pecado. Quando você se decide ser de Deus, aí a graça te levanta. A graça te levanta, a graça te sustenta, o próprio Senhor te levanta e te sustenta. E não é em vão que nós estamos vendo essas reflexões nesse mês da palavra. A Bíblia como nosso grande sustento, fundamento, para a gente mergulhar nessa experiência de fé. Coloque a mãozinha no teu coração agora. Vamos transformar tudo isso
em nosso comprometimento, em nosso momento de oração, junto com essa palavra, junto com tudo isso que nós acabamos de refletir. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer, e te agradecer por essa leitura. A primeira leitura, o Senhor, através do apóstolo São Paulo, escreve aos Tessalonicenses e a cada um de nós. Essa era uma comunidade que vivia o entusiasmo, a alegria, nessa expectativa da volta de Jesus. Eles queriam fazer de tudo para que quando Jesus voltasse, eles esperavam essa volta iminente, imediata, mas eles estavam fazendo de tudo para agradar o Senhor. O amor, a caridade, a espiritualidade, a vida de oração, o fervor missionário. Eles viviam essa alegria, porque eles estavam preocupados, que eles não queriam que quando Jesus voltasse os encontrasse no pecado, na destruição, nas coisas que destroem, nas coisas que derrubam. Senhor, essa leitura é para nós hoje. Talvez nós nos preocupamos por tantas coisas durante o dia, tantas coisas nos tiram a nossa atenção. É verdade que temos que nos concentrar no trabalho, nos afazeres, é verdade. É o sustento, é o ganha-pão, é fazer a diferença, é transformar este mundo. Mas jamais podemos perder o foco de por que estamos aqui. Somos peregrinos nessa terra, cidadãos do infinito, cidadãos do reino. Dê-nos essa graça, Senhor, de assumir esta leitura como sendo para nós nos dias de hoje. Que possamos nos preparar a cada dia para esse encontro. Como diz Jesus, como disse também o apóstolo, o dia e a hora não se sabe, pode ser a qualquer momento como ladrão. Mas nesse caso não é um ladrão, é a salvação, é a graça. Dê-nos essa graça, Senhor, de nos preparar a cada dia, de jamais perdermos a fé, a espiritualidade, o amor, o fogo, o entusiasmo, o ardor pelas tuas coisas, Senhor. E no Evangelho, Senhor, o Senhor hoje falou com autoridade, no meio da sinagoga. O Senhor, quando fala com autoridade, o milagre acontece. Esse pobre homem estava possuído por um espírito impuro, um espírito que o deixava cada vez mais fraco, mais dominado, mais escravo, talvez as coisas que o mundo oferecia. Ele estava contaminado, mas diante da graça, diante de Jesus, ele foi curado e libertado. Hoje somos nós que estamos aqui, Senhor. Talvez nós não tenhamos esse espírito impuro, mas estamos contaminados muitas vezes por antivalores, por situações pecaminosas, por traições de repente no nosso próprio coração, por adultério muitas vezes espiritual, por situações pecaminosas que tentamos esconder da nossa vida, atos, pecados, omissões. O Senhor está diante de nós, falando com autoridade: sai dele. Nós te pedimos a tua graça, Senhor. Quantas vezes já caímos, quantas pessoas estão caídas às margens da sociedade, destruídas pelo pecado da bebida, pelo pecado da droga, do adultério, da traição, pelo pecado da falta de Deus, da falta de espiritualidade. Quantas pessoas estão caídas e contaminadas. Dê-nos essa graça, Senhor, de buscar essas pessoas. Dê-nos essa graça, Senhor, de pedir perdão todos os dias, porque também temos manchas e pecados em nossas vidas, em nosso coração. E obrigado, Senhor, por sua tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos levantar. Obrigado, Senhor, por vir ao nosso encontro, nos resgatando quando o pecado nos derruba. Porque o inimigo, quando tenta sair de nós, tenta nos machucar e nos ferir. Dê-nos essa graça, Senhor, de termos forças de levantar, recomeçar a nossa vida, recomeçar a nossa caminhada agora contigo, como homens e mulheres que foram tocados por tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor.